preso na tristeza. O choque inicial e a negação é a primeira e mais dolorida. Na negação, a gente tende a ir para o isolamento. E o isolamento é um mecanismo de defesa inaceitável, onde você luta com aquela dor que você tem, porque você não dá conta. E aí você tem também a sensação que ninguém está entendendo você, porque você está em choque ainda. É o choque e você está negando a realidade. Depois vem a raiva. Você começa a ter muita raiva, você começa a produzir muito cortisol, você começa a sempre perguntar por que isso aconteceu comigo, por que está acontecendo. Por que logo tá acontecendo essas coisas comigo? E a raiva faz com que surja dentro de você uma produção muito grande de cortisol. E pode ser que muitas pessoas nessa etapa da raiva até adoeçam na liberação de cortisol. Porque o hormônio cortisol é um hormônio bom, ele é bom. Você precisa do cortisol para ter energia para a vida. Agora, o excesso de cortisol faz com que você não consiga sobreviver às questões da vida e vai adoecer. Depois vem a fase da negociação, que você fala, poxa, eu podia ter ido mais cedo, eu podia ter saído com ele, eu podia ter saído com ela. Aí você começa a buscar formas de acalmar você quando você perde alguém que você ama muito. E esse período, ele vem logo depois da revolta. E a negociação faz com que você tenha uma ideia mágica de como se você pudesse fazer a pessoa voltar para você. Depois vem a fase da barganha. A barganha é aquele processo onde você troca algumas emoções que você tinha, você fala, não, mas ele também sabia que eu gostava dele, não, ela também sabia que eu gostava dela. Então, começa uma tentativa desesperada de negociação nessa fase da barganha e da negociação. E depois vem a quarta fase, que é a fase da tristeza. Ela surge como uma tomada de consciência que a perda é inevitável, e aí ela não tem mais jeito, e não há mais como escapar da perda, e a pessoa sente um enorme vazio dentro dela, porque a morte é um sequestro na vida da pessoa, né? É aquela oração do Santo Agostinho. Manda para eles a oração do Santo Agostinho, por favor. É só a oração do Santo Agostinho. A morte é um sequestro. E eu lembro quando o papai foi embora, como essa oração de São Agostinho, Santo Agostinho me consolou, que fala sobre a morte é um sequestro. Então, a gente vai acalmando a gente para a gente não ficar presa na tristeza das etapas do luto e se tornar uma depressão. Muitas pessoas estão presas hoje em dia nas etapas do luto da pandemia, elas estão na tristeza e a tristeza tem virado depressão dentro dela, tem se tornado depressão. A depressão surge quando se torna consciência que a perda é inevitável e você não pode fazer nada. E esse vazio que surgiu faz com que as pessoas fiquem décadas, meses, anos nessa fase da etapa do luto, porque a pessoa não deu conta de enfrentar isso, porque não tem mais nada o que fazer. E a quinta etapa que a Elizabeth Kubler-Ross falou é a aceitação. Depois de você viver o choque, a negação, a raiva, a barganha ou negociação, aí você vai para a aceitação. Depois de viver momentos muito difíceis, finalmente você começa a entender que você ficou amputada, você ficou sem um membro no seu corpo, porque a morte de uma pessoa querida é uma amputação. E aí você começa a ter muita saudade, muita tristeza, mas você começa a oscilar entre momentos que você fica menos dolorido. Eu vi um post do Abílio Diniz que fez 1 mês que o João Paulo Diniz morreu, teve um infarto e morreu, com 58 anos. É muito lindo. O Abílio Diniz, eu sou muito fã do Abílio Diniz, do Grupo Pão de Açúcar. Sigam ele no Instagram, ele é muito legal. Aí ele escreveu que quando ele botou um quadro grande do filho dele na missa de 30 dias, da partida do João Paulo Diniz, ele morreu de um infarto fulminante, ele estava em Paraty, tinha acabado de correr e ele era um atleta, só que ele com 30 anos detectou no coração dele que ele tinha uma questão, mas eu pensei que já tivesse tratado e agora com 58 anos ele teve um infarto fulminante e morreu. Então o Abílio Diniz, ele retrata a dor de uma forma muito bonita e ele vai compartilhando no Instagram os momentos da dor dele. Ele falou que quando ele viu o retrato daquele que era símbolo de vida, porque o João Paulo Diniz é aquele que sofreu um acidente de helicóptero, ele veio nadando 3 quilômetros até a costa, ele e o piloto, só que a namorada dele na época não nadou, ela
infelizmente ficou no mar naquela época, quando o helicóptero caiu. Quer dizer, ele sobreviveu a tantas coisas e teve esse infarto fulminante. Então, um cara guerreiro, jovem, magro, atleta, ele era triatleta até, e o Abílio Diniz é um senhor de 88 anos, e assim, da idade de mamãe, é muito interessante. Tanto que eu brinco com todo mundo, que como eu gostaria de ter um marido tipo Abílio Diniz. Ele é um cara inspirador, sabe? Então, com 88 anos, ele é valente, ele é corajoso, mas agora ele está vivendo as etapas do luto dele. Então, ele está vivendo ainda a raiva da morte do filho dele. Não é possível que um mês só ele já aceitou, e não tem que aceitar. Eu vi a minissérie da Glória Pérez também, que tem 30 anos que Daniela Pérez tiraram a vida dela, aquele autor, ex-ator Guilherme de Pádua, acho que é de Pádua, com a mulher dele, 30 anos. Aí eu vi alguns comentários, eu estava vendo são 5 capítulos, Pacto Mortal, acho que é, na HBO. Aí eu vi comentários das pessoas falando, nossa, 30 anos, ainda não esqueceu? Como esquecer? E a Glória Pérez, ela continua vivendo, ela está sobrevivendo, mas ela fala, a minha filha foi embora com 20 e poucos anos, 30 anos se passaram, ela teria 50 anos agora, tiraram dela a oportunidade dela ter filhos, tiraram dela a oportunidade de se consagrar, tiraram dela a alegria que ela tinha. Então ela era uma bailarina casada com Raul Gazola, e tiraram a vida dela lá na Estrada dos Bandeirantes, no Recreio dos Bandeirantes. Então, assim, isso, a gente pensa que a dor vai embora, não. Você começa a sobreviver àquela dor, porque não é esperado uma mãe perder uma filha, um pai perder o filho. Então, nós temos que parar de banalizar a perda das pessoas, achando, poxa, já tem 30 anos, tinha que esquecer. Como esquece um filho? Me fala como esquece, sabe? E algumas mães esquecem porque não amavam incondicionalmente seu filho. Não existe mito da maternidade. Maternidade, você escolhe amar as pessoas. Não existe, fiquei grávida, já amo incondicionalmente. Não. O amor de pai e mãe é um amor de adoção. Você começa a desenvolver esse afeto pelo seu filho. E essa aceitação é o estágio que a pessoa para de experimentar o desespero, as emoções já não estão tão à flor da pele, ela tem claramente uma fase que ela começa a evoluir na vida. Só que muitas pessoas, nessa fase, elas ficam na depressão e no luto. E essa depressão é um sentimento profundo de tristeza, de isolamento, de culpa, que permanece por muito tempo. A depressão é um dos processos também mais complicados da mente humana, pois pode não ter tempo de você elaborar isso. A pessoa tinha aquela pessoa e perdeu. Então passa a ter uma dor muito grande. A depressão é um dos processos mais complicados da mente humana. A pessoa desenvolverá uma raiva e um ódio de si mesmo, pois está mal resolvida com a sua construção de moral e de lei, que é o superego. Então vou ler de novo. O depressivo, ele vai desenvolver uma raiva e um ódio de si mesmo, pois está mal resolvido com as suas questões inconscientes do superego. A pessoa, ela começa a desenvolver uma melancolia cronificada, ela começa a se afastar das outras pessoas, ela não quer mais contato, ela quer ficar isolada, e aí você tem que ir pro DSM-5, porque no DSM-5 é a Bíblia da psiquiatria, e você tem os traços e os sinais e sintomas de quem tem depressão. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais é um dos livros mais utilizados por clínicos, por médicos, psiquiatra, pesquisadores e estudantes, para poder entender o porquê da depressão. A depressão é a doença do século passado e a doença desse século. Acredita-se que 50% da população, depois da pandemia, está depressiva, não necessariamente no grau profundo, mas depressão leve, depressão moderada, depressão grave. E o que você tem que observar se você tem depressão? Se você perdeu a total motivação pelas coisas da sua vida, se você não encontra motivação com mais nada, porque às vezes a gente está insatisfeito profissionalmente, isso não é depressão. Às vezes você está insatisfeita com o seu corpo, isso não é depressão. Às vezes você está insatisfeita no seu casamento, isso não é depressão, porque insatisfações todos nós vivemos.
Então, depressão é diferente, não existe motivo, sua vida tá ótima, tudo tá ótimo, mas você não consegue ter alegria, você não consegue ter momentos de alegria. Você tem uma família bonita, você tem filhos, você tem uma esposa e um marido que te ama, você tem pais que te amam, você tem um bom emprego, você tem uma situação boa e você não encontra felicidade. Então aí você tá começando a sentir raiva e ódio de algumas questões que você não deram conta. Aí você tem que imediatamente procurar um psicanalista para você tentar entender que conteúdos recalcados são esses que estão dentro de você. Dessa forma, para ter o diagnóstico de depressão, a pessoa precisa ter esses sintomas recorrentes por muito tempo. A pessoa passa a ter uma perda de interesse para tudo, passa a pensar constantemente em tirar a vida, passa a ter humor depressivo, porque transtorno bipolar é completamente diferente de depressão, porque a pessoa tem a hipomania, uma mania muito grande, e um estado de melancolia. Tanto que na época do Freud, ele dava o nome de psicose maníaco-depressiva, que é o transtorno bipolar. Agora, a depressão, a pessoa não tem hipomania. A pessoa não tem a euforia, ela só tem o humor baixo, o humor deprimido. Os sintomas, elas têm que levar a pessoa a perder completamente o interesse por tudo. Agora no slide 217, 208 e 219, 220, 221, eu coloquei lá do DSM os sinais e sintomas de humor depressivo, o que tem, para vocês terem acesso a isso. Eu não vou ler, porque eu só fiz Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. No computador Mac meu, eu fiz Comando+C, Comando+V, sabe? Então eu só fiz um Ctrl+C, Ctrl+V. Então eu gostaria que vocês depois lissem. Mas aí eu separei os tipos de depressão. Eu separei os tipos de depressão para a gente poder conversar nessa live exclusiva de membros, onde eu tô falando das etapas do luto e agora eu tô falando dos tipos de depressão. A gente tem a depressão clássica ou maior, que chama transtorno depressivo maior. Quem tem esse tipo de depressão apresenta os sinais clássicos e comumente associado à doença. Humor muito deprimido, tristeza, desânimo, pensamentos negativos, pouco interesse em atividades, qualquer atividade, para de malhar, para de trabalhar, para de querer se arrumar, para de tudo, para de cortar o cabelo, para de pintar a unha, para de botar batom. A pessoa tem um estado de apatia geral, então ela perde a energia e ela pensa quase todos os dias em tirar a vida dela. Agora, depois a gente tem um transtorno depressivo persistente. Esse transtorno depressivo persistente não é tão intenso quanto a depressão clássica anterior que eu falei, mas é persistente e dura 2 anos. Muitas pessoas com essa condição são capazes de fazer tudo normalmente, mas se sente fraca, se sente sem vontade, todo o tempo da vida dela. E ela apresenta uma baixa autoestima, uma falta total de esperança e alteração no seu peso e apetite. Ela passa a comer menos, ela passa a emagrecer e ela não tem esperança que os dias vão ficar melhor. Depois, o terceiro tipo é o transtorno disruptivo de desregulação do humor. Sabe aquela criança que faz birra com proporções exageradas? Pode ser que ela esteja depressiva. Ela pode ter esse transtorno disruptivo de desregulação de humor, que era característica na adolescência e na infância. Esse tipo de depressão caracteriza por explosões de muita raiva que dura muitas vezes na semana. A pessoa... As pessoas, ela tem isso na semana várias vezes. O transtorno afetivo sazonal surge à medida que os dias ficam mais curtos e o outono. Então, quando, por exemplo, o Lourenço foi passar a lua de mel lá em Berne, na Suíça, com a Camila, a esposa dele. E aí eu tenho uma paciente lá que é minha amiga, tenho muita gratidão por ela, por tudo que ela fez lá, que ela já fez, que ela já ajudou. Ela me mandou um batom da MAC. Se vocês querem me dar um presente, manda o batom da MAC pra mim, quem mora fora do país, o Heroine, o Magenta, porque aqui no Brasil não vende mais, o batom, o lápis. Eu quero esses presentes, se vocês quiserem mandar, peçam o endereço da minha escola, a Débora, que eu gostaria de receber o batom da MAC, Magenta, Heroine, ou o lápis também. Eu quero o batom e o lápis, que ela até me mandou, porque aqui no Brasil não vende mais essa cor, imagina, e eu não tenho viajado, então não tenho como comprar meus batons magentas, que é a cor que eu uso é magenta. Eles estão acabando. Então me dê presente. Querem me dar presente? Me dê um batom magenta, quem mora fora do país. Me dê o lápis magenta. Quero os dois.
Então, aí ela falou, Cássia, e eles foram lá em dezembro. Dezembro lá tava inverno, né, Lorenzo? Ela gravou atrás da casa dela gelo de quase 1 metro de altura. E ela falou, Cássia, aqui em Berner, 70% das pessoas tentam tirar a vida deles em função dessa depressão sazonal. A depressão que é tempo cinza. Os países cinza, os países nórdicos têm muito essa depressão. As mudanças de humor resultam de alteração devido o tempo cinza. E também tem a depressão sazonal que acontece nas festas no final do ano, também chama depressão sazonal. Portanto, se você se sentir para baixo no outono ou quando você está morando numa terra muito fria, o nome disso é depressão, transtorno afetivo sazonal. Tem a depressão pós-parto, são aquelas mães que não desejavam ter o bebê, aí o bebê nasce, ela tem a famosa depressão pós-parto, que a pessoa, ela não dá conta do nascimento do bebê, e ela inclui episódios maiores ou menores, cujos efeitos são graves, e ela tem às vezes vontade até de tirar a vida do bebê. Aí ela tem uma desordem disfórica pré-menstrual, um outro tipo de depressão que também acomete mulheres, que se chama TPM. TPM é um tipo de depressão, então não é normal ter transtorno pré-menstrual, que é você tá tendo um tipo de depressão. A transtorno bipolar também você tem dentro do transtorno bipolar, depressão, você tem a hipomania, mas você também tem a depressão. Só que o transtorno bipolar você tem que ter 6 meses de depressão e 2 anos de hipomania. Hipomania você sai às compras, você gasta demais, você fica eufórico. Não é um dia você tá de um jeito, outro dia você tá de outro, não. Isso não é transtorno bipolar. Isso é PT. Agora, transtorno bipolar é um transtorno mental sério. E a depressão psicótica, a pessoa sofre dessa depressão e ela tem falsas crenças de... Ela tem falsas crenças que ela tá resolvida. Traumas também fazem você ficar depressivo. O trauma, nós temos 2 tipos de trauma. Nós temos o trauma físico e nós temos o trauma psicológico. Estou no slide 254. O trauma físico, ele é provocado por uma ferida. E o trauma psicológico é provocado por algo emocional que você não deu conta. O trauma psicológico ou emocional ocorre resultado de alguma perda, igual essas que eu estou falando. E ela pode conduzir ao estresse e no futuro a doença. Porque você fica constantemente com aquela sensação de muita fadiga dentro de você. E o estresse até certo ponto ele é normal. Até certo ponto ele é normal. Depois do outro lado ele começa a declinar, que ele não se torna mais normal. Então o trauma ele pode acontecer devido a uma perda, uma traição, um abuso sexual, uma violência, uma família que é muito desonesta, devido a umas perdas, terremoto, vulcão, guerra. Entretanto, as pessoas reagem diferente aos eventos estressores. Uma pessoa pode sentir numa perda algo e outra pessoa outro. Depende muito de como ela tem estabelecido o aparelho psíquico dela, porque a gente não pode dizer que todo ser humano age da mesma forma. Uma pessoa pode sentir um trauma, um evento, e a pessoa pode sentir de outra forma. E isso tem a ver com o cérebro que eu botei aí no slide para vocês entenderem.